É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Essa mulher, com todas essas dificuldades, ainda chega em casa com força para acender uma vela e escrever. A cena quando ela vai presa, porque ela estava lendo um dicionário, são fatos, né, que até hoje está presente na vida do negro. Como essa mulher conseguiu manter uma dignidade para sustentar aquela família. Não foi o Audálio que achou a Carolina, foi a Carolina que achou o Audálio. Como é que uma pessoa que tem poucos estudos e escreve rudimente português vira best-seller? Foi o melhor trabalho que fiz, porque Carolina, eu acho que foi a melhor interpretação, melhor tudo. O que salvou a Carolina das desgraças do mundo foi a literatura. Carolina na hora da estrela. No meio da noite, Carolina corta a hora da estrela. Nos laços de sua família, um nó, a fome. José Carlos masca chicletes. No aniversário, Vera Eunice desiste do par de sapatos, que era um par de óculos escuros. João José na via crucis do corpo. Um sopro de vida no instante quase a extinguir seus jovens dias. E lá se vai Carolina, com os olhos fundos, macabeando todas as dores do mundo. Na hora da estrela, Clarice nem sabe que uma mulher cata letras e escreve. De dia, tenho sono, e de noite, poesia. Conceição Evaristo. Olá, meus queridos. Que bom ter vocês aqui de novo. Gente, nessa aula, que também versa sobre intertextualidade, vocês viram no título dessa aula, o assunto começa a complicar um pouquinho. Porque dessa vez eu procurei trazer um texto que eu imagino que para vocês seja novo e principalmente com alusões de intertextualidade que necessariamente dependem da leitura prévia de duas obras. Como vocês já fizeram a leitura de Quarto de Despejo, eu espero que ao me ouvirem pronunciar essa poesia, vocês tenham tido a ativação imediata daqueles conhecimentos adquiridos em Quarto de Despejo. E talvez algumas lacunas ficaram aí, apesar de vocês conhecerem Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus e toda a trajetória dessa grande escritora, certo? Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Essa aula vai tratar necessariamente de observar certas menções, certas alusões que dependem da leitura prévia, do conhecimento prévio de determinadas obras. Porque se você não fizer isso, não será possível você ter o conhecimento pleno desse tipo de texto, tá? Professora, mas eu não consegui ver esse texto escrito. Por favor, mostra pra gente. É claro que eu preparei esse texto, tá aqui, acompanhe aqui no quadro, por favor. Primeiramente, deixa eu falar da autora desse texto. Conceição Evaristo, por favor, guardem esse nome. Tá aí um nome importantíssimo na atualidade. Ele está
aqui embaixo, mas eu coloquei apenas por uma questão enfim, de convenção, esse nome aqui, deixa eu sublinhar certinho, mas o nome dela deveria estar... Nossa, a professora não dá sorte com esses riscos, vou tirar tudo. Mas o nome dela deveria figurar acima de muita coisa hoje, porque Conceição Evaristo hoje figura como a grande voz da representatividade da mulher negra, da mulher pobre, da mulher excluída, da mulher indígena. Ela tem uma representatividade, uma voz na nossa poesia da atualidade, que é um crime que a gente não conhece, principalmente porque Conceição Evaristo é uma poetisa viva. E essa velha mania de muitas vezes só se valorizar um autor, um pensador, depois da sua morte. Não vamos deixar com que isso aconteça. Inclusive, essa aula, ela vai servir só como um gatilho. Essa palavra está muito em moda ultimamente, né? Mas é isso. Vai servir como um gatilho para que vocês tenham vontade de pesquisar mais sobre essa grande escritora da atualidade, certo? Mas ela faz aqui uma poesia incrível, uma interpretação perfeita de duas obras muito importantes da nossa literatura. Uma vocês sabem já qual é. A outra está no título e é o próprio nome do livro que serve como índice de intertextualidade, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que também vai ser mencionada no decorrer da poesia, como vocês podem reparar aqui. Mas é o seguinte, antes de a gente ir para a análise do texto propriamente, eu preciso que vocês assistam a esse vídeo, por gentileza. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em qual Rio local? de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam me acontecer. E imaginei, quando tomei o táxi de volta, que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer. É segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes. 13 títulos. Bem, nessa entrevista, é a última entrevista concedida pela Clarice Lispector, ela fala do seu romance ainda novo. Só que vocês conseguem reparar no modo como ela fala desse romance, ela fala como se falasse realmente de um filho, ou dela mesma. Parece que ela fala dessa personagem, que ela não revela o nome, hoje nós sabemos que é Macabeia,
Macabeia, que inclusive é retomada aqui por Conceição Evaristo na nossa poesia de análise, com o termo macabeando, um neologismo que Conceição Evaristo cria. Mas Macabeia, gente, é uma personagem de Clarice Lispector que, como ela disse nessa entrevista, ela representa o anonimato, as vozes silenciadas, as pessoas invisíveis, que felizmente ainda existem no nosso mundo. Talvez em 77, publicação do livro, Clarice usou Macabeia, uma retirante nordestina. Hoje nós temos ainda muitas pessoas invisíveis. Quando é que a gente se lembra do rosto, por exemplo, da zeladora, que deixa o nosso banheiro limpo na faculdade? A sala está sempre limpa quando a gente chega, mas e os rostos de quem fez esse trabalho? Os mendigos, muitas vezes, estão nas ruas, mas eles representam ali o estorvo. As pessoas dão uma moeda qualquer, ou não dão nada, mas elas só aceleram o passo para se livrar logo daquilo. Essas pessoas não têm rosto, parece. Elas são invisíveis e todos nós teimamos que elas sejam invisíveis. O colega da sala que tem dificuldade e a gente não ajuda porque dá muito trabalho, ele não nos retribui, ele tem dificuldade demais, ele não tem leitura. Então eu já não ajudo porque eu vou ter que me incomodar. Deixa ele se vira. Os idosos, gente, quantos idosos, inclusive agora, nesse momento, que estão padecendo de tristeza, de depressão, porque se antes eram abandonados, agora isso é um aval para que sejam abandonados mesmo. Os idosos não podem ser visitados. Ai, que alívio. Pois é, não posso ver minha mãe, minha avó. Mas para protegê-los. Mas no fundo, as pessoas às vezes sentem até alívio com relação a isso. Pois é, A Hora da Estrela trata de uma personagem que é uma retirante nordestina. Mas ela não representa só a realidade dos retirantes. Não é algo regional. Muito pelo contrário, é universal. E Clarice retrata nessa obra exatamente isso. Essa invisibilidade de muitas pessoas. A brutalidade do mundo com relação a essas pessoas. Agora deu para entender por que é que justamente uma obra dessa é utilizada por Conceição Evaristo para combinar, para ser combinada com o Quarto de Despejo, para a gente perceber todo o potencial dessa intertextualidade. Eu tenho certeza que agora, indo para o texto, vocês vão ter uma compreensão muito mais plena. Por gentileza, vamos ao quadro, porque agora a gente vai interpretar isso. Tudo bem? No meio da noite, Carolina corta a Hora da Estrela. Gente, a Hora da Estrela, eu não vou agora falar para vocês do final do livro A Hora da Estrela, porque eu espero que vocês tenham muita curiosidade de ler esse livro, e se eu falar o final, não vai ser justo com vocês. Mas eu posso garantir que é no final do livro que você vai ter a justificativa dessa Hora da Estrela. Leiam. É surpreendente, tá? Nos laços de sua família um nó, a fome. Vejam que a fome é algo que fica muito presente em Quarto de Despejo. Só que eu quero chamar a atenção agora para aspectos mais práticos desse texto. José Carlos masca chicletes, depois menciona-se Vera Eunice, João José. Gente, isso aqui, pessoal, se você não tiver a leitura de Quarto de Despejo, vai ser algo absolutamente sem sentido nessa poesia. Vocês estão vendo o que eu falava para vocês a respeito do conhecimento de mundo que é dado pela leitura? Pois é. A leitura nos proporciona a capacidade de ativar nosso conhecimento para que a gente cada vez mais compreenda melhor as coisas. É como se fosse uma bola de neve, mas uma bola de neve do bem, né?
Não é uma avalanche que destrói tudo, muito pelo contrário, destrói só a ignorância, isso é bom. Mas quanto mais leitura você tem, mais você compreende as coisas, mais você tem clareza em tudo. E lá se vai Carolina com os olhos fundos, macabeando as dores do mundo. Nitidamente uma referência à Macabeia que vocês mais ou menos imaginaram o que retrata, né? Essas dores do mundo que são invisíveis, que as pessoas não querem ver, que não se interessam pela dor. Lembremos-nos, Carolina era catadora de papel. Na minha fala agora há pouco sobre as pessoas invisíveis, eu não mencionei os catadores de papel. Talvez sejamos hipócritas em valorizar Carolina porque ela publicou um livro, era culta e ficou famosa, mesmo depois da morte. Agora, e os outros tantos catadores de papel? Aqueles que reviram o lixo. A gente lembra dos rostos deles, né? É bonito ler uma poesia assim, mas essa poesia a gente tem que lembrar que, antes de tudo, ela quer nos despir da hipocrisia. É fácil admirar uma pessoa cujo livro foi solicitado como leitura obrigatória na Unicamp. Agora, e os outros, seus semelhantes? Como é que é a nossa reação diante deles? E aqueles que nunca escreveram? E aqueles que não eram poetas? Né? Mas, enfim, vamos voltar ao poema. Na hora da estrela, Clarice nem sabe que uma mulher cata letras e escreve. De dia tem o sono e de noite poesia. É interessante porque Clarice Lispector e Carolina de Jesus se encontraram em vida. As duas, inclusive, procurem, tem fotografia das duas juntas, né? E a Clarice elogia muito esse trabalho de Carolina de Jesus. Ela diz que a Carolina de Jesus é uma escritora autêntica, e já a Carolina de Jesus fala, meu Deus, quem sou eu diante da Clarice Lispector? Clarice publicava muita coisa em jornal, já era uma escritora bem conhecida. Os seus livros e contos já eram bem conhecidos com a Clarice ainda em vida. E Clarice também pertencia a uma outra classe social. Mas aqui, olha só a potencialidade da releitura. A Conceição Evaristo coloca as duas no mesmo texto. E uma coisa lindíssima, a Clarice nem imagina, né? Que uma mulher cata não papel, mas letras e escreve. Por quê? Olha o que ela escreve. De dia tenho sono e de noite poesia. E vocês sabem muito bem por quê. Bom, já estamos envolvidos com esse poema. E eu imagino que para vocês, embora muitos talvez não tenham lido, nem no ensino médio, A Hora da Estrela, para muitos de vocês, agora, no final dessa aula, muita coisa clareou a respeito desse poema. Então, façam uma autoanálise. Como é que foi a ativação do seu conhecimento logo no iniciozinho dessa aula, quando eu apenas recitei este poema, e como é que está agora? Quer queiramos ou não, esta aula contribuiu para que a gente consiga ativar mais e mais conhecimentos de mundo, a partir, é claro, da intertextualidade. Eu posso ativar conhecimentos de mundo a partir de outras formas também. Mas agora a gente fez isso, tá ok? Então é isso, eu encerro essa aula de agora e eu quero que vocês realmente não se pautem apenas nesses textos que eu deixei. Tem muita coisa por aí. E de repente agora está fervilhando na cabeça de vocês uma porção de coisas aí que pela minha fala vocês conseguiram pensar. Se alguém lembrou de uma música, se alguém lembrou de uma obra literária, de um filme, provavelmente ativou seu conhecimento de mundo por conta de textos anteriores. E podem ser textos intertextuais, sim. Tá ok? Então é isso. Um abraço para vocês. Obrigada pela atenção, pela presença. E continuemos firmes nos nossos estudos. Um beijão. Eu cato papel,
mas não gosto. Então penso, faz de conta que eu tô sonhando. Comecei a catar reciclagem, eu não tinha nem fogão direito, não tinha nada direito. E meu filho mais velho, como não tinha profissão, assim, trabalhava de motorista de ônibus, depois ele começou a beber, depois ele faleceu, que agora vai fazer 7 anos, né? Ele começou a trabalhar com reciclagem. Já chegou a ponto de catar na feira para poder comer. Depois, quando a minha filha falou, mãe, vamos... Tem muita gente catando, assim, coisa na rua, vamos catar. Vamos começar catando latinha. Aí eu continuei o trabalho dele, mas eu trabalhava durante o dia e à noite eu saía para a rua. Uma matéria sobre a vida na favela. Essa era a pauta. Aparece a Carolina. Como é que ela apareceu? Ela apareceu protestando contra o uso de um pequeno playground. Carolina, né? É negra, favelada, catadora de papel, não era casada, tem 3 filhos de cada um de um pai. É uma coisa complicada, né? O povo aceitar. Era uma mulher muito... Ela tinha uma presença muito forte. Era uma mulher alta para os padrões, né? E chegou dizendo que aquilo era um absurdo, que eles estavam usando os brinquedos das crianças e que ela ia colocar os nomes deles no livro que estava escrevendo. Ela escrevia à noite, as ideias dela vinham à noite. Aí ela colocava a vela no meu pé, entendeu? Ou assim, em cima de mim, né? E eu não podia me mexer. Então ela falava, não se mexe, então eu ficava ali, mas eu ia ficar ali, porque eu tinha medo de dormir sozinha, né? Eu classifico a cidade de São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é o quintal onde jogam o lixo. Eu saio 2 horas da manhã, porque eu tiro 9 lixeiras, porque inclusive eu tenho que ter as chaves. Aí eu vou tirar o lixo, tiro minha reciclagem, encosto o lixo na calçada, limpo as lixeiras, fecho, aí daquela eu vou para outra e é assim. Então os dias delas começavam quase todos iguais. Ela levantava às 5 horas, ia buscar água, porque não tinha água encanada, ia buscar numa torneira que tinha lá, coletiva, e depois ia fazer café, depois ia sair, ia catar papel, etc. E ela, como eu falei, ela sempre carregava, né? E eu lembro que ela carregava, eu no colo, um saco de papel na cabeça, outro saco nas costas e amarrava aqui na cintura uma sacola com fio, com alumínio, entendeu? Chegava cansada, à noite ia pra rua, ia dormir 1 hora, 2 horas da manhã, 4 horas estava levantando para ir trabalhar. E foi indo. Aí depois eu aposentei, parei de trabalhar fora, mas continuei na reciclagem, e até hoje. Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Eu voltei para a redação, pedi a ela emprestado um caderno, que era de 1955, quando ela começou a escrever esse diário. Levei para a redação e decidi que a minha reportagem, aquela reportagem que eu pretendia contar o dia a dia da favela, era dela. Ela ia contar por intermédio do seu diário. Bastava ler uma página daquele caderno para perceber que ali havia uma pessoa com uma capacidade extraordinária de narrativa, de observação e também de um sentido poético em alguns trechos muito importantes. O homem não pode lutar com os produtos da natureza. Deus criou todas as raças na mesma época. Se criasse os negros, depois os brancos, aí os brancos podiam se revoltar. A gente nunca sabia quando ia jantar, quando ia almoçar, ninguém sabia quando ia comer.
Então, ela fazia assim, olha, fazia sopa, muita sopa. Ela catava muita coisa no chão, né? Muito osso, muito cabeça de peixe, né? Então, ela fazia muito esse tipo de comida. E sempre ela deixava um pouquinho na panela. E ela falava, ó, quem acabar primeiro vai comer o que sobrou ali, né? Aí era guerra. Todo mundo comendo rápido. O que tocou mais é de eu ver eles chegava a hora de comer, não tinha nada para dar para eles comer. E eles eram pequenos, o pai tinha morrido. E para mim a reciclagem e ajuda também. Não é só a causa de gostar não, porque ajuda bem. Eu pago uma água, eu pago uma conta de luz, pago um gás, tudo. Pago o NPS da minha filha, tudo isso, tudo me ajuda. E tem uma filha que até agora eu ajudo, porque ela tem problema de epilepsia e ela tem 5 filhos. E através da reciclagem eu ajudo ela, sustento meus netos, porque o pai foi embora. Sempre tem um engraçadinho que fala alguma coisa, né? Mas eu não intimido não. A minha filha morria de vergonha de sair pra rua. Hoje ela sai por aí com o carrinho pra rua, por aí, tudo bem com aquele carrinho que você nem vê ela, de tanta caixa cheio. E não tem mais vergonha de trabalhar não. E todo mundo admira o trabalho dela também. Se tiver alguém que quiser falar, fala, né? Mas ela não tem mais vergonha de fazer não, nem eu também. Ele já escutou muitas piadinhas na escola, viu? Os lixeiros, os filhos da lixeira. Mas gente que já falou isso, eu já vi várias vezes catando agora também. Eu gosto de fazer muito, gosto mesmo. Acho que se o dia que eu não puder fazer mais, não sei o que vai ser não, porque você se sentir sem precisar fazer nada, eu acho que é muito difícil. Para quem costuma trabalhar, é a coisa que eu sei fazer, né? Não sei fazer outra coisa, então esse tipo de serviço eu sei fazer e gosto. E essa desigualdade é a que produziu a Carolina naquela ocasião. Certamente hoje tem muita gente que, se tiver mesma capacidade de criação, deve estar querendo escrever. Aliás, há vários casos de literatura popular aí importante nesse sentido. A coisa que eu queria na minha vida é ser feliz, né? Meus filhos. Carolinas, vocês que catam como eu, vocês não desistam não, porque esse trabalho é honesto, beneficia a gente, ajuda e não deixa de fazer isso não. Enquanto você puder, você aguentar, você vai à luta, porque mais vale aquele que Deus ajuda que aquele que cedo madruga. Há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá: isto é mentira. Queria que fosse. Queria que fosse só minha criatividade de escritora. Mas as misérias são reais.